Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Olha só, o convidado do programa de hoje é o economista e ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Formado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, possui também o título de doutor em Economia pela Universidade de Boston. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na Bahia. Em 2005, assumiu a presidência da Petrobras e permaneceu no cargo até 2012. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Carla Soraya, da TV Ceará. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Carlos Madeiro, da TV Alagoas. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Gabriele, o Brasil descobriu a existência do chamado pré-sal em 2006, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e tem a Petrobras, que é a maior empresa brasileira. Esse processo de venda de parte da estrutura da Petrobras vai trazer algum benefício para a população que usa gasolina, diesel ou gás? Olha, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, nós estamos caminhando, no caso da Petrobras, na direção contrária que as grandes empresas de petróleo do mundo andam. A maior parte das grandes empresas, sejam elas privadas ou públicas, são empresas integradas que trabalham desde a produção do petróleo até a distribuição. Nós estamos fatiando a empresa, estamos focando a Petrobras apenas na produção do petróleo do pré-sal, e isso torna a empresa muito mais vulnerável às variações dos preços internacionais do produto. Por outro lado, ao sair do refino, ela diminui a sua importância na distribuição dos derivados e abre espaços para monopólios privados nas diversas regiões em que as refinarias sejam privatizadas. Portanto, eu não vejo grande vantagem nem para a Petrobras, nem para a sociedade brasileira nesse processo de fatiamento da empresa. Gabriele, muito obrigado. E vamos a Teresina, capital do Piauí. Quero chamar Geandra Portela, da TV Antares. Olá, Juraci. Quero saudar também aos demais colegas de bancada, todos que nos acompanham, e também ao nosso convidado de hoje, o economista e ex-presidente da Petrobras, o economista José Sérgio Gabrielli. É parecida com a pergunta do Juraci. Hoje, 70% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros, o que significa que esse lucro, esses 70% de lucro, vai para esses grupos. O que representa, economista, a privatização total da Petrobras? Olha, primeiro uma correção, 70% provavelmente das ações nas mãos do setor privado. Porque o governo deve ter 40 e poucos por cento, 42%, 43%. Portanto, não é totalmente tão grande assim a participação dos privados. É maioria do capital, sem dúvida nenhuma, mas o governo tem um papel importante ainda no capital da Petrobras. O fato de você privatizar da forma que está sendo privatizada é uma privatização por dentro. Quer dizer, na verdade, você não está tendo uma privatização total da empresa, por exemplo, com a venda da participação do governo na Petrobras. O que está acontecendo é um fatiamento dos ativos da Petrobras que estão sendo separadamente vendidos, e isso tem provocado, portanto, uma compra, por incrível que pareça, muitas vezes por fundos financeiros e não por empresas petrolíferas ou do gás, de alguns ativos que já foram vendidos pela Petrobras. Portanto, o efeito imediato é aumentar o caixa da empresa e, portanto, distribuir dividendos para os seus acionistas. Mas, no longo prazo, é diminuir a capacidade da empresa produzir. Obrigado. E vamos girar. Seguimos para Fortaleza. É a vez de Carla Soraya, da TV Ceará, fazer a pergunta ao ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Meu cumprimento a todos os meus colegas de bancada, você, Juraci. Meu cumprimento especial a quem está nos assistindo, que é nordestino, porque hoje é o Dia
do nordestino, e meu cumprimento ao nosso convidado. Já se falou aqui desse fatiamento. Enfraquecer uma empresa, fatiá-la vai enfraquecer, né? Então a Petrobras vai se tornar cada vez mais fraca diante do mercado internacional. Por que não a Petrobras, já que é uma geradora de combustíveis, começar a implementar novas formas de geração de energia, como energia limpa? Isso poderia se tornar uma nova atividade da Petrobras? E como o senhor encara a política de preços de combustíveis que está sendo praticada? Mesmo com essa pandemia, tivemos aí vários reajustes de gasolina, de diesel. Bom, e primeiro são duas perguntas distintas, vou tentar responder de forma diferenciada. Primeiro, a política energética, de novas alternativas energéticas para a Petrobras. A Petrobras, no passado, avançou muito na área de biocombustíveis, inclusive criando unidades para processamento de biocombustíveis, aí no Ceará, inclusive, e também entrando na área de energia eólica e energia solar. A atual direção da Petrobras, o plano estratégico atualmente vigente na Petrobras, reduz essas atividades, diminui a atenção para essas novas alternativas energéticas. A Petrobras está claramente saindo da área de biocombustíveis e provavelmente não vai crescer na área de energias renováveis no primeiro momento. Está vendendo suas termoelétricas e, portanto, eu acredito que, diferentemente de grandes empresas europeias, principalmente petrolíferas europeias, que estão aumentando a participação delas na produção de energias renováveis, a Petrobras está, mais uma vez, na contramão das empresas internacionais, reduzindo sua participação nesse setor. Quanto à questão dos preços, os preços na verdade, refletem um pouco as variações do preço do petróleo. Evidentemente que a Petrobras hoje ela é a grande refinadora do Brasil, mas já existe um grande volume, principalmente criados a partir de 2014, de importadores de derivados de petróleo no Brasil. Quer dizer, a ANP autorizou mais de duas centenas de empresas autorizadas a importar gasolina, diesel, QAV e gás de cozinha para o Brasil. Portanto, já existem alternativas de fornecimento para o combustível no Brasil. A Petrobras, sem dúvida nenhuma, é a grande refinadora e, como tal, ela é uma empresa que tem um papel importante na sua política de preço para definir o preço do mercado. Ela tem acompanhado basicamente a flutuação dos preços internacionais. Como os preços internacionais caíram recentemente, os preços do gasolina, do diesel, etc., também caíram recentemente. Por outro lado, quer dizer, com a privatização e com o fato de que a Petrobras já saiu do controle da BR Distribuidora, quando você vai num posto Petrobras hoje, você pensa que o posto é relacionado à Petrobras, mas, na verdade, é uma empresa privada. A Petrobras tem uma parcela pequena das ações da BR Distribuidora. Então, também aí você vai ter uma maior influência do mercado internacional na definição dos preços brasileiros. Obrigado e vamos girar. Temos muitos assuntos para tratar com o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. A gente segue para Aracaju, capital de Sergipe. Quero chamar Selma Souza, da TV APRP. Olá, quero saudar todos os colegas, ao Juraci, ao nosso convidado especial e uma saudação especial a você que nos acompanha. Bom, ainda falando sobre Petrobras, a empresa anunciou no final do ano passado o processo de hibernação em plataformas de águas rasas e, inclusive, não só aqui em Sergipe, mas em diversos estados do país. Segundo a empresa, essa pandemia da Covid-19 foi uma das piores em 100 anos, por conta da baixa no preço do produto. A fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui, a Fafem, ela foi arrendada por uma empresa durante 10 anos, podendo ser estendido esse prazo. Eu queria saber, na visão do senhor, o que de fato isso vai impactar na vida do cidadão comum, né? O que isso representa na vida de toda a população. Olha, a Petrobras está saindo claramente do Nordeste, né? Está vendendo a refinaria Landulfo Alves aqui da Bahia,
está anunciando a venda da Renest em Pernambuco, já vendeu o complexo petroquímico de Pernambuco, provavelmente vai vender, não está anunciado ainda claramente, mas vai vender tanto o terminal de regasificação do PECEM quanto as refinarias existentes no Nordeste, a Clara Camarão e o terminal de PECEM, portanto, e vai sair da produção interna. Então, a Petrobras está saindo do Nordeste, sem dúvida nenhuma está saindo do Nordeste. A Fafem de Sergipe e a Fafem da Bahia já foram arrendadas e, portanto, você tem claramente uma situação aí de afastamento da produção em terra do fertilizante, dos biocombustíveis e do refino no Nordeste. Sergipe tem uma situação, no entanto, especial. Sergipe tem um conjunto de descobertas importantes na bacia de Barra que podem ser pode ser um volume significativo de barris de petróleo a serem recuperados do fundo do mar. É necessário investimento, claro, é necessário um aprofundamento das informações sobre a bacia, mas os dados preliminares apontam para um grande potencial de produção na bacia de Barra, que é uma bacia de água profunda, não é pré-sal, é muita água profunda, mas é muito próxima daí de Aracaju. Portanto, a Petrobras, por enquanto, ainda não anunciou a venda dessas áreas em relação a Sergipe. Obrigado mais uma vez. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Natal para falar com Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Olá, ao convidado Sérgio Gabrielli, economista, e também a todos os nordestinos e colegas de bancada. Ele citou na última resposta aí a Clara Camarão, a refinaria aqui do Rio Grande do Norte, de Guamaré. Eu aproveito para perguntar em relação a isso. Em agosto deste ano, foi anunciado pela Petrobras a venda de vários ativos aqui no estado, a saída aí de postos de exploração, de refinarias. Eu queria saber se esse processo pode ser revertido, porque autoridades locais já veem isso como uma saída total da Petrobras aqui do Rio Grande do Norte. Bruno, eu acho que a Petrobras quer sair. A Petrobras, evidentemente, que quer sair do Rio Grande do Norte, como quer sair de toda a produção em terra, quer focar sua atividade exclusivamente no pré-sal da Bacia de Santos e, portanto, quer se tornar uma empresa do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a tendência e a perspectiva da Petrobras é sair do Rio Grande do Norte. Evidentemente que os governos, as autoridades, a sociedade vai se mobilizar para impedir que isso aconteça. O grau de tensão que vai existir, ninguém sabe. Nós tivemos agora, recentemente, uma tensão onde o senador Jean Paul aí do Rio Grande do Norte teve um papel importante, que foi a ação que a mesa do Congresso, a mesa do Senado e da Câmara fez no STF contra a possibilidade da Petrobras ser fatiada em pedaços e vender as subsidiárias diretamente sem autorização do Congresso Nacional. Essa ação, o STF não manteve a liminar, portanto, recuou, autorizou a Petrobras a continuar com sua venda fatiada dos seus ativos e, portanto, foi uma derrota dos movimentos que querem impedir que a Petrobras saia, portanto, o movimento da Petrobras teve uma derrota, mas a luta continua. Eu acho que os governos nordestinos, em geral, tendem a querer que a Petrobras fique, apesar de que há algumas, acho, ilusões de que o setor privado poderia vir a aumentar o investimento no setor de petróleo, substituindo a Petrobras. Eu não acredito que isso aconteça e, portanto, eu acho que a luta por manter a Petrobras é importante para a sociedade nordestina. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. E vamos a João Pessoa para a participação de Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Olá a todos que nos ouvem, nos assistem. Um especial abraço a todos os meus colegas de bancada, a você, Juraci, e também ao nosso convidado de hoje, o economista José Sérgio Gabrielli.
O senhor talvez tenha sido a pessoa que por mais tempo ocupou a cadeira de presidente da Petrobras. Na sua opinião, esse programa de desinvestimentos da estatal, ele representa uma privatização? E o senhor acredita que esse programa vai acarretar, em vez de concorrência, a cartelização? Olha, eu não tenho como responder isso genericamente, mas eu posso responder em relação ao refino. Em relação ao refino, a estrutura do refino brasileiro, hoje, o Brasil tem 14 refinarias, 15 refinarias, e esse processo, esse conjunto de refinarias, essas refinarias atuam integradamente. Então, você tem situações em que uma determinada refinaria tem características de equipamentos e de unidades existentes que permite ela produzir mais um determinado tipo de derivado ou um determinado tipo de corrente ao ser utilizada na refinaria. Então, essa refinaria passa a ser otimizada em relação a esse produto, que vai ser combinado com a produção de outra refinaria, de tal maneira que você tem uma otimização da produção do refino para o conjunto das refinarias brasileiras, distribuindo com uma rede logística brasileira que atinge todos os municípios no Brasil. Esse processo será fatiado, esse processo será separado. Vamos pegar aqui as duas refinarias do Nordeste, as três refinarias do Nordeste, Clara Camarão, o Reneste e a refinaria do Landulfo Alves aqui da Bahia. Se você separar essas três refinarias e essas três refinarias passarem a ser geridas independentemente, quem assumir essas refinarias vai otimizar aquela refinaria com as características dela para o mercado que ela atinge. Não vai haver concorrência maior. Vai haver localmente uma redefinição do monopólio. E essa redefinição do monopólio não vai trazer novos concorrentes. E, ao mesmo tempo, vai aumentar o custo, porque a otimização do conjunto vai deixar de ser feita e, portanto, cada refinaria vai focar no seu tipo de produto, no seu tipo de equipamento, no seu tipo de mercado. Com isso, o poder de mercado desses grupos aumenta e, longe de aumentar a competição e melhorar as condições para o consumidor, nós vamos ter uma situação de piora das condições para o consumidor no mercado vendidos pela refinaria. Eu não pude responder no geral, porque o fatiamento da Petrobras está ocorrendo também em outros segmentos, como nos gasodutos, nas unidades de processo, nas unidades de produção de petróleo e gás, que são situações diferentes do refino. E tem mais perguntas para Sérgio Gabrielli. Vamos agora girar. É a vez de seguir para São Luís, capital do Maranhão, onde está Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Minhas saudações aos colegas da bancada, você, Juraci, e ao entrevistado José Sérgio Gabrielli. A minha pergunta é o seguinte: do discurso nacionalista que a gente tem de origem da Petrobras, ali meados do século passado, ao discurso neoliberal hoje de privatização, a gente vê aí uma polarização muito grande. A questão é como levar para o cidadão o debate da Petrobras, se não pela questão do preço. Aqui em São Luís, por exemplo, o litro da gasolina custa R$ 4,20 em média. Então, a população ela não liga muito no contexto do mercado. Ela está interessada no preço da bomba que ela paga o combustível. Como trabalhar melhor isso? Como trazer a população para esse debate? Marcos, na verdade é o seguinte, eu queria lembrar um pouco a origem da Petrobras, né? Na década de 50, quando a Petrobras surgiu, ela surgiu no meio de um movimento popular, um movimento da sociedade brasileira em defesa da soberania nacional. Nós estávamos no pós-guerra. No pós-guerra, o petróleo era um elemento absolutamente estratégico para qualquer modelo de desenvolvimento. Nós estávamos no limiar de um processo de crescente industrialização no Brasil. A burguesia industrial brasileira estava interessada em ter condições de desenvolver
a indústria de combustíveis no país. Nós tínhamos um controle quase absoluto do mercado brasileiro por parte da Esso e da Shell naquele momento, que eram as duas grandes importadoras de derivados de petróleo no Brasil. Nós tínhamos os militares brasileiros comprometidos com o processo de desenvolvimento, com estratégia de afirmação nacional, e nós tínhamos a sociedade, capitaneadas e lideradas pelos estudantes, com um projeto de inclusão social, de transformação do país. Esse conjunto de temas fez com que a Petrobras surgisse como uma aspiração nacional de um projeto nacional. Hoje, o que nós temos é uma situação completamente oposta. Eu diria que, a partir de 2016, com a derrubada da presidenta Dilma, nós passamos crescentemente a abandonar um projeto nacional, nos atrelar claramente a uma perspectiva subordinada aos interesses dos Estados Unidos, abandonar um projeto em que a Petrobras teria um estímulo ao desenvolvimento brasileiro, portanto, deixando de ser uma âncora importante no desenvolvimento brasileiro, e abandonando qualquer perspectiva de controlar o petróleo como um elemento estratégico, tentando tratar o petróleo como uma mercadoria qualquer. Essa mudança radical de situação faz com que hoje você tenha uma base social para lutar pelo projeto nacional menor, o que dificulta a luta para manter a Petrobras na mão dos brasileiros. Quanto à questão do preço, é bom lembrar que há um problema de preço ligado ao preço internacional, mas o preço que sai da refinaria da Petrobras, ele não é muito diferente do preço internacional. Há dois elementos aí a ser considerado. Você não precisaria, com a estrutura atual do refino, fazer um ajuste todo dia do preço do derivado em relação ao preço internacional, portanto, você teria uma certa folga para gerir os preços durante um certo tempo. Você não pode desconectar totalmente o preço brasileiro do preço internacional, mas você não precisa passar para o Brasil toda a flutuação diária dos preços internacionais. Isso é de um lado. Mas, de outro, há um fenômeno chamado pacto federativo. Impostos estaduais, impostos indiretos no Brasil. Os impostos indiretos no Brasil são muito pesados, o que faz com que o povo acabe pagando mais imposto do que o rico. Os impostos sobre a renda financeira, os impostos sobre as grandes fortunas, os impostos sobre as grandes rendas são baixos, ao passo que o ICMS, ao passo que o IPI, ao passo que os impostos indiretos são muito pesados. Quando você fala no preço da gasolina no Maranhão, uma parte significativa desse preço é ICMS para o governo do Maranhão. Não é resultado do preço da refinaria da Petrobras. No entanto, você tem que, para resolver esse problema, você não pode simplesmente cortar o imposto para o Estado, você precisa ter um novo pacto federativo, uma nova forma de financiar os estados e municípios, o que implicaria numa reforma tributária mais séria e mais profunda do que está sendo discutido nesse momento. Portanto, o petróleo, o preço da gasolina é relevante, mas tem componentes que são muito difíceis de desconectar do preço internacional, e o componente tributário está associado a uma discussão que é fora do setor de petróleo, que é uma discussão sobre a mudança do Estado brasileiro, que é fundamental se pensar, porque o Estado brasileiro, continuando sendo financiado pelo sangue e suor do nosso povo mais pobre, não pode continuar assim. Obrigado mais uma vez, Gabriele. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Maceió, quero chamar Carlos Madeiro, da TVE Alagoas. Olá, Juraci. Olá, Sérgio. Prazer falar com todos os colegas aí das emissoras públicas. Sérgio, eu queria perguntar por que em 2013 nós tivemos aquele escândalo da espionagem norte-americana. Você tinha acabado de sair da Petrobras, naquele tempo já não era presidente, mas acredito que a espionagem incluiu muito daquele momento em que o Brasil descobriu o pré-sal. Parece que aquela questão tinha muita ligação com a qualidade da tecnologia que o Brasil conseguiu achar naquele momento para explorar aqueles poços profundos. Eu queria que o senhor explicasse o que é que levou, por exemplo, na ótica do senhor, esse interesse americano tão grande a fazer algo tão absurdo, e também como é que o senhor avalia que era a Petrobras, vista naquele tempo,
como uma grande plataforma de desenvolvimento na tecnologia da área e hoje uma empresa que perdeu muito o seu, digamos assim, patamar internacional depois de tudo que aconteceu nesses últimos anos. Com a descoberta do pré-sal, sem dúvida nenhuma, o pré-sal é a maior descoberta dos últimos 30 anos de novos barris de petróleo, novas reservatórios de petróleo do mundo. É uma descoberta gigantesca. Então, com a descoberta do petróleo, lá em 2006, 2007, do petróleo no pré-sal, o Brasil passou a ser, digamos assim, cobiçado pelas grandes potências internacionais, porque para elas, diferentemente do que pensam a elite brasileira de que o petróleo é uma mercadoria qualquer, para as grandes potências, para a China, para os Estados Unidos, o petróleo é um elemento estratégico para o futuro. Ainda é um elemento estratégico. Por mais que a gente tenha caminhado e vai caminhar para mais energias renováveis, portanto, reduzindo relativamente o peso do petróleo e do gás natural, ele ainda vai continuar por muitas e muitas décadas como um combustível fundamental, como uma fonte de geração energética fundamental. Então, passar a ser o centro da atenção da China e dos Estados Unidos levou a Petrobras a ser cobiçada por essas potências. Mas, além disso, o Brasil cometeu um pecado, aspas, capital. Resolveu mudar a forma de controlar o desenvolvimento do petróleo brasileiro. Decidiu aumentar a política de conteúdo nacional. Portanto, decidiu fortalecer e estimular o crescimento de uma indústria nacional, uma indústria no Brasil, não necessariamente brasileira, de empresas dedicadas a fornecimento de equipamentos críticos para a indústria de petróleo no mar. A indústria naval, sondas, plataformas, equipamentos submersos, tecnologias avançadas, e isso foi criando uma indústria nacional de desenvolvimento de cadeias de produto, porque o tamanho do pré-sal exigia uma ampliação da capacidade dessa indústria em termos mundiais, e o governo brasileiro e a Petrobras resolvem fazer essa expansão no Brasil. Essa foi a primeira mudança. A segunda mudança é que o Congresso Nacional aprovou, em 2010, um conjunto de leis que colocava a Petrobras no centro do desenvolvimento do pré-sal, tanto o pré-sal já descoberto, quanto o pré-sal a ser descoberto. A Petrobras tinha 30% de todos os campos do pré-sal brasileiro e seria a única operadora, com sócios, mas a única operadora dos campos do pré-sal. Portanto, dava à Petrobras o controle da tecnologia, o controle da capacidade de desenvolvimento brasileiro. Mais ainda, mudou o contrato, também em 2010. Ao mudar o contrato de concessão, em que a empresa petrolífera é dona do petróleo que descobre, para o contrato de partilha de produção, em que a empresa petrolífera compartilha os lucros futuros dela com o Estado, o governo brasileiro também avançou na montagem de um fundo social para pegar toda essa receita e transformar a educação brasileira. Portanto, em 2010, o Congresso Nacional aprovou um conjunto de leis que dava ao Estado brasileiro o poder de controlar essa riqueza estratégica para o futuro do país. Evidentemente que isso contrariou interesses internacionais e, particularmente, os Estados Unidos passou a observar muito de perto a situação da Petrobras e as classes dominantes brasileiras fizeram o trabalho sujo de ocupar o governo, de derrubar o governo da presidenta Dilma, mudar a legislação, e todo esse arcabouço legal aprovado em 2010, em 2020, está completamente desmontado. Então, você tem aí uma mudança muito radical
de como a empresa e como o Brasil se relaciona com esse produto estratégico que é o petróleo no Brasil. Nós temos uma riqueza ainda, mas cada vez mais ela é operada e trabalhada por empresas internacionais e a Petrobras está se apequenando, focando exclusivamente numa parcela do trabalho do setor de petróleo e gás, abandonando qualquer perspectiva de desenvolvimento. Obrigado, Gabriele. E é hora da participação do público do Giro Nordeste. Ana Flávia, de João Pessoa, está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Qual é o impacto que a privatização pode trazer para a cultura e até para o esporte no Brasil? Olha, a Petrobras sempre foi importante no financiamento da cultura. O esporte, houve uma certa mudança na política da Petrobras nos últimos anos, que acabava privilegiando alguns times, e a Petrobras passou a financiar muito mais a formação de atletas, muito mais campeonatos do que, de fato, patrocinar diretamente times. Então, essa situação, a Petrobras, dado o tamanho dela, era muito relevante. A Petrobras foi fundamental para o cinema brasileiro, foi fundamental para a expansão de um circuito brasileiro de música. A Petrobras financiou várias peças de teatro, vários grupos de dança, implementou um conjunto de editais que viabilizavam a expansão de festivais e de grupos emergentes de cultura popular. Tudo isso acabou. Não tem mais. A Petrobras agora resolveu focar o apoio cultural em áreas escolhidas pela diretoria da Petrobras e vai reduzir drasticamente seu orçamento de apoio à cultura e ao esporte. Portanto, todo esse pacto acabou, não tem mais. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Olha só, o negócio em torno do petróleo é um dos que mais movimenta dinheiro no mundo todos os dias. Existe algum país entre os grandes produtores de petróleo que tem vendido suas empresas nacionais, como a Petrobras está sendo vendida desde 2016? Olha, a indústria do petróleo sempre teve esse conflito, né? Em certos momentos predomina o papel da estatal, em certos momentos predominam as empresas privadas. Há sempre um conflito e uma certa tensão entre o papel das empresas privadas e das empresas estatais. É importante chamar a atenção de que a ampla maioria das reservas internacionais de petróleo hoje são controladas por empresas estatais ou empresas públicas. Mais de 85% das reservas conhecidas hoje estão nas mãos dos estados e não do setor privado. Portanto, do ponto de vista das reservas, a maior parte das reservas estão na mão do setor privado, do setor público e não do setor privado. A maior parte da produção também. A maior parte da produção de petróleo é de empresas estatais. Portanto, não é verdade que a maior parte das empresas de petróleo do mundo sejam privadas. Ao contrário, as maiores empresas de petróleo do mundo são públicas. Por outro lado, é verdade também que, do ponto de vista do mercado de ações, as empresas petrolíferas perderam o prestígio, perderam o charme, perderam a atração. Em 2010, das 10 maiores empresas com ações negociadas em bolsa no mundo, 6 eram petrolíferas. Portanto, a grande parte das grandes empresas com ações em bolsa no mundo eram petrolíferas. Hoje, das 100 maiores empresas negociadas em bolsa, apenas 2 são petrolíferas. E nenhuma delas entre as 10 maiores. Então, nós vemos aí que há uma mudança muito grande do setor financeiro em relação ao setor privado petrolífero. Portanto, na perspectiva de uma visão futura, dificilmente nós teremos um crescimento, pelo menos previsto, das empresas privadas petrolíferas menor do que das empresas públicas petrolíferas. O Brasil está indo na direção inversa, contrária ao que está acontecendo no mundo. O fato de nós estarmos privatizando, nem sempre privatizando, diga-se passagem, porque
vender os ativos da Petrobras, hoje está sendo... Os ativos vendidos pela Petrobras até agora têm sido comprados ou por grandes fundos de investidores, que estão comprando para depois revender, ou estão sendo comprados por empresas estatais de outros países. Portanto, é um contrassenso o que nós estamos fazendo no Brasil. Obrigado, Gabriele. Quero chamar a atenção você que está acompanhando aí o nosso programa nas redes sociais, que participe conosco, envie sua pergunta, utilize a hashtag Giro Nordeste, porque é um assunto que te interessa. Você que tem um carrinho, que tem uma moto, que é afetado diretamente com esse assunto, participe conosco, eu tenho certeza que você tem alguma questão. Na hora de enviar sua pergunta, coloque a hashtag Giro Nordeste, seu nome e de onde você está falando. E vamos chamar novamente Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Senhor Gabriele, se fala tanto nessa venda fatiada em pedaços, o senhor acredita que isso acontece seja para evitar reações, já que se trata de um assunto polêmico que divide opiniões e também interesses? Eu acho que sim. Eu acho que as pesquisas mostram que 65% dos brasileiros, as pesquisas de opinião, 65% dos brasileiros são contra a privatização aberta da Petrobras. Então, quando você está vendendo por pedaços, isso tem menos reação, porque não fica muito claro o que está acontecendo, né? Por exemplo, a BR Distribuidora, que é a cara da Petrobras para o consumidor, o posto da gasolina é da BR Distribuidora, é uma franquia da BR Distribuidora. A BR Distribuidora já foi privatizada totalmente, quase totalmente privatizada. Já não pertence à Petrobras. No entanto, não teve reação, passou em brancas nuvens. E seguimos com mais questões para o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar agora com Carla Soraya, da TV Ceará. Eu gostaria que o senhor analisasse o papel da Lava Jato no enfraquecimento ou no fortalecimento da Petrobras, porque a Lava Jato surgiu para tentar diminuir, acabar ou demonstrar que a Petrobras era alvo de corrupção e de desvio de dinheiro. Isso contribuiu para enfraquecer a empresa e acelerar o processo de privatização, ou para a população isso pode ajudar a fortalecer a Petrobras? Qual a sua análise, né, de como isso foi passado para a população e como a resposta está vindo? Olha, evidentemente que a corrupção é algo que indigna todos nós. Nós temos que ser muito rígidos no combate à corrupção. Agora, há maneiras e maneiras de combater a corrupção. Eu não acho que a maneira mais eficiente de combater a corrupção é fazer espetáculo, fazer escândalo. Eu acho que a maneira mais eficiente é você fazer investigação, é você identificar os corruptos, punir devidamente os corruptos, dar a eles, evidentemente, o direito de um julgamento justo e o direito de defesa, com a presunção de inocência, que é a característica do direito internacional, mas ser muito cirúrgico e pontual. Nós não podemos transformar a luta contra a corrupção numa batalha política. Ela é, essencialmente, uma luta policial e jurídica, e tem que ter a sobriedade da investigação. Por outro lado, nós temos que ver que há um elemento absoluto e um elemento relativo, considerando os dados de corrupção da Petrobras. Não há a menor dúvida que os números da Petrobras, da corrupção na Petrobras, são gigantescos, são assustadores, são revoltantes, não há dúvida. Isso não está em questão. Mas é preciso ver como esses números se comparam com o tamanho da Petrobras, para poder relativizar o significado desses números. Por exemplo, a Petrobras reconheceu no balanço de 2014 6 bilhões de reais de perdas pela corrupção. 6 bilhões de reais é um volume gigantesco para qualquer pessoa, para qualquer empresa, para qualquer significado.
não tem dúvida disso. Mas esses 6 bilhões é resultado de ações dos corruptos de 2004 a 2014, portanto, durante 10 anos, nos quais a Petrobras faturou quase 3 trilhões de reais. O que significa que 6 bilhões é menos de 0,5% do faturamento da Petrobras. Então, do ponto de vista relativo, a corrupção da Petrobras ela teria que ser combatida por um aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e por investigações específicas sobre isso. Mas não pode caracterizar como a Petrobras como se fosse um mar de lama, porque 99,95% da Petrobras não é corrupta em termos do faturamento dela. Então, nós não podemos fazer com que o rabo abane o cachorro. E é isso que a espetacularização da corrupção da Petrobras fez, e evidentemente que afetou fortemente a estabilidade política do país, criando as condições para derrubar o governo da presidenta Dilma. Obrigado mais uma vez. Lembrando que o nosso programa está sendo exibido para rádios e televisões públicas de todos os estados do Nordeste. É o Nordeste todo aqui conosco, mas também parte do Sudeste, do Espírito Santo, por exemplo, pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E seguimos para mais uma participação de Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Bom, durante o mês de setembro, a Petrobras anunciou um novo recorde, né, na produção de diesel S10, pelo 4º mês consecutivo. Eu queria saber, na visão do senhor, o que é que isso representa? Bom, o diesel S10 é um diesel com 10 partes por milhão de enxofre. Portanto, é um diesel menos poluente, que produz menos particulados, que produz menos elementos que afetam a atmosfera, principalmente das cidades. Portanto, a produção de diesel S10 é uma produção positiva. Agora, é preciso entender de onde vem a produção desse S10. Você tem, por exemplo, a Renest, que está produzindo S2, ou seja, 2% de capacidade de enxofre no diesel produzido pela Renest. E a Renest está sendo vendida. A refinaria Landulfo Alves, da Bahia, ela cresceu enormemente a produção de bunker oil, também de baixo teor de enxofre. Está sendo vendida. Portanto, essa recorde de produção de S10 vai ser comprometida, em certa maneira, pela venda das refinarias que estão produzindo diesel de boa qualidade. Obrigado, Gabriele. Você que está nos acompanhando, pode fazer comentários nas nossas redes sociais. Você pode dá tempo ainda, mandar a sua pergunta. E eu quero chamar novamente Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Bem, tem se falado muito da Petrobras aqui nessa conversa, nessa entrevista, claro, porque é o ex-presidente que está aqui conosco, mas também existe aí a desestatização dos Correios, né? Tem falado muito também sobre esse processo nos Correios. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para as pessoas que estão assistindo, se isso representa desestatizar, é dar eficiência a algo, é dar mais celeridade, é reduzir a máquina. Isso se aplica à Petrobras? Precisa de mais eficiência na Petrobras? Bruno, eu vou aproveitar a sua pergunta para lembrar aqui aos eleitores, às pessoas que estão assistindo, né, os ouvintes e visualizadores do programa, que eu saí da Petrobras em fevereiro de 2012. Portanto, já vão 8 anos que eu estou longe da Petrobras. Não estou na empresa já há 8 anos. Portanto, estou falando aqui da Petrobras, mas não como ex-presidente, estou falando como um estudioso do setor de petróleo, porque estou longe da Petrobras já há 8 anos. Quanto aos Correios, eu acho que o processo de privatização ele tem um forte componente ideológico. Há uma ilusão de que tudo que é público é ineficiente e tudo que é privado é eficiente, o que não é verdade. Nem tudo que é privado é eficiente, nem tudo que é público é ineficiente. Há eficiência nos dois lados da questão. Portanto, o problema essencial é você ter objetivos e métodos de gestão que viabilizem a
o atendimento dos serviços essenciais, no caso do setor público, ou a produção do produto, no caso do setor privado. Os Correios, por exemplo, a maior parte dos países do mundo tem correios públicos, inclusive os Estados Unidos. Não, inclusive os Estados Unidos, que é o paraíso, digamos, é o paradigma da economia capitalista privada. A privatização dos Correios, portanto, é uma ameaça, sim, a alguns segmentos, algumas regiões e alguns componentes, digamos, do setor de comunicação e de transferência de produtos e informações, que, ao ser privatizado, provavelmente não será atendido. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a privatização da água, do saneamento, água e esgoto. O filé mignon do mercado, as grandes cidades, vão atrair investidores privados que vão querer substituir as empresas estatais no fornecimento de serviços de água e esgoto. Mas o que acontece nas cidades pequenas? O que acontece nas cidades com renda baixa? Quem vai atender isso? Ou seja, o Estado ficaria só, como diz aqui na Bahia, com chupa-molho, enquanto o filé mignon ficava com as empresas privadas? Essa divisão faz com que muito da discussão sobre privatização ou estatização seja ideológica, no sentido de confundir a realidade com um véu, com uma nuvem de preconceitos para justificar aquela ação. Vamos girar, temos mais perguntas para o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. É o momento de mais uma participação de Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Agora há pouco o senhor falou do volume gerado de riqueza pela Petrobras nos últimos anos, na ordem de centenas de bilhões de reais, ou mais de R$1 trilhão. Eu lembro que na primeira década deste século, durante o governo Lula, falou-se que com o descobrimento do pré-sal e com a exploração dessa jazida, essa grande riqueza que o Brasil possui, boa parte dos nossos problemas sociais seriam resolvidos. Inclusive, o Congresso Nacional destinou, por lei, determinou que uma grande parcela dos lucros gerados pelo pré-sal iriam para a saúde e educação. Mais de uma década depois, a gente não vê muitos resultados. Por quê? Mudou. A partir de 2010, esse processo foi progressivamente sendo boicotado. A partir de 2013 e 2014, você teve o início da Lava Jato, que colocou a Petrobras, transformou a Petrobras naquele tubulão que a TV Globo publicava todos os dias, aquele tubulão enferrujado, despejando dinheiro da corrupção. Então, a Petrobras deixou de ser uma empresa que produzia, deixou de ser uma empresa que permitia a expansão do conteúdo nacional e passou a ser uma empresa corrupta, segundo a visão da grande mídia, da campanha que se fez, do massacre midiático feito em relação à Petrobras. Por outro lado, as empresas de petróleo, as empresas de engenharia, as empresas que estavam ligadas à cadeia de fornecimento também foram. Evidentemente que teve corrupção dos seus dirigentes e que esses dirigentes deveriam ser punidos, mas o fato é que as empresas é que foram punidas. Houve uma generalizada falência de empresas, uma crise geral de emprego no setor de petróleo e gás e tudo desabou. Nós tivemos também uma mudança significativa da legislação. Nós tivemos o governo que tinha todo um arcabouço legal aprovado em 2010, a partir de 2015, 2016, esse arcabouço legal mudou completamente. E você, portanto, tem uma outra realidade no Brasil hoje, que é uma empresa petrolífera estatal definhando, focando cada vez mais na produção do petróleo do pré-sal, que é hoje, lembre, 60% da produção da Petrobras hoje vem do pré-sal, já. E esse recurso que deveria financiar o Fundo Social, e com esse Fundo Social financiar a saúde e a educação, como você mencionou, esse Fundo Social está desmontado. Esse Fundo Social foi acabado,
Portanto, houve uma mudança de 2015 para cá, nos últimos 5 anos, que inviabilizou aquele projeto de 2010. Muito obrigado, Gabriele. E eu quero chamar mais uma vez Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. José Sérgio, eu queria retomar ainda essa discussão da Lava Jato, da espetacularização que se teve da Lava Jato. O seguinte, o senhor teve lá de 2005, início de 2005 a início de 2012. Já havia algum indício naquele momento de que a Petrobras poderia vir a ser o epicentro desse desmonte político, desse debate político? E se é possível uma nova narrativa para a história no futuro, para retomar essa visão que se tem para a Petrobras, como é que se enxerga isso, a forma como ele surge, e se é possível a história no futuro recontar, quer dizer, mudar essa visão em relação à empresa. Olha, os dados são dados, né? Quer dizer, nesse período, até 2012, 2013, a Petrobras era pujante. A Petrobras crescia, a Petrobras era uma das 10 maiores empresas do mundo, a Petrobras era uma empresa de energia que atuava em todas as áreas, a Petrobras era uma âncora do desenvolvimento brasileiro, a Petrobras era reconhecida internacionalmente, não há dúvida disso. A pergunta implícita no que você está fazendo é: havia indícios de que essa corrupção existia? Essa é a sua pergunta, pelo menos como eu entendi. Não havia esse indício. Isso não era percebido nem pelos sistemas internos de controle, isso não era percebido pela Polícia Federal, isso não era percebido pelos órgãos de controle externo, isso não era percebido pelas auditorias feitas pelas grandes empresas internacionais que faziam as auditorias da Petrobras, isso não era percebido pela imprensa, que só vem a destacar essas questões depois de investigações específicas e delações específicas sobre isso. Por quê? Porque, como eu disse no início, relativamente, esses processos eram relativamente pequenos, apesar de absolutamente muito grandes. E, portanto, não eram captados pelos sistemas regulares de controle. Portanto, era impossível, naquele período, antecipar as denúncias que aconteceram posteriormente. Agora, as denúncias caracterizam a realidade da Petrobras ou elas, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, são um prato feito para as acusações? Não é a primeira vez que a Petrobras foi acusada de corrupção, não é a primeira vez que um governo brasileiro foi acusado de ser um mar de lama. Aliás, o mar de lama e a Petrobras estão ligados ao suicídio de Vargas em 1954. A discussão sobre a corrupção está ligada ao golpe militar de 64. Vários países do mundo tiveram acusações em relação ao setor de petróleo e foram amplificadas essas acusações para derrubar governos. Várias guerras foram feitas em função do petróleo. Então, o petróleo ele é um combustível, pega fogo, ele aquece, ele cria problemas, porque ele é exclusivo e é muito grande e movimenta muitos recursos. Então, era impossível prever. Gabriele, obrigado, Marcos. E vamos para mais uma pergunta de Carlos Madeiro, da TVE Alagoas. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta, porque o senhor fala essa questão de muito pouco perto do que era o faturamento quando a Petrobras movimentava. Mas eu queria, uma questão que sempre foi muito levantada, é que a Petrobras acabava tendo um loteamento interno de seus cargos. A governança era dividida por... O senador liderava um deputado outro, um político outro. O senhor acha de que forma esse loteamento prejudicou e facilitou a corrupção dentro da empresa? O Carlos, na verdade, é o seguinte: o primeiro presidente da Petrobras era o general Jaracy Magalhães, que foi nomeado pelo governo em 1954. Todos os presidentes da Petrobras foram nomeados pelo presidente da República, foram escolhidos pelo presidente da República. Então, portanto, a escolha dos dirigentes da Petrobras pelos governos é uma coisa histórica. Sempre aconteceu. Não é uma coisa nova. Atualmente,
A direção da Petrobras é escolhida pelo governo, ou você acha que não é o governo que decide quem são os diretores da Petrobras? É claro que sim. Como, aliás, acontece com todas as empresas grandes. Os grandes grupos de acionistas escolhem os dirigentes das empresas. Isso é comum. O problema é se você tem um processo de controle interno e controle externo que pode evitar elementos e comportamentos de corrupção. Esse processo de controle interno, claro que sempre pode ser melhorado. E ele é um processo em aperfeiçoamento contínuo. A importância e a valorização dos mecanismos de governança, de accountability, chamada hoje na gestão das grandes empresas, né, o chamado Environment, Social Responsibility and Governance, o ESG, é um elemento que cresceu muito nos últimos anos. E é importante que isso aconteça. Agora, isso é um atributo específico de uma empresa estatal ou é um atributo de uma empresa que tem um grande faturamento, tem muita compra de produtos não de prateleira, mas específicos, customizados e que podem dar margem a negociações e, portanto, há margem para procedimentos não totalmente regulamentares e, portanto, precisa ser melhorado sempre a governança. Eu acho que esse é o problema central da perspectiva para uma empresa como a Petrobras, que não é a única. Quase todas as grandes empresas do petróleo tiveram escândalos de corrupção, mas em todas elas a corrupção é grande, mas é pequena em relação ao faturamento delas. Estamos quase no final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Eu preferia ser chamado de professor aposentado mais do que ex-presidente da Petrobras, porque eu tenho já muito tempo que sou ex-presidente da Petrobras. Então, professor, nós temos aí 2 minutos para suas considerações finais para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Não, eu vou insistir nisso. Quer dizer, eu sou um professor aposentado, eu sou professor da UFBA, fui 36 anos professor da Universidade Federal da Bahia e me orgulho muito de ser um professor da UFBA. Mais do que ter sido presidente da Petrobras, porque foi uma missão ser presidente da Petrobras, é um orgulho ter sido presidente da Petrobras, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso ficar eternamente respondendo pela Petrobras, como continuo sendo questionado só sobre a Petrobras. O mundo segue e a vida segue. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas perguntas e espero que tenha respondido a todas as questões. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Gabriele. E o Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Geandra Portela, da TV Antares, do Piauí, Carla Soraya, da TV Ceará, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carlos Madeiro, da TV Alagoas. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. O nosso convidado é o ambientalista e líder indígena Ailton Krenak. Até lá!